Olá, eu sou Daiane Oliveira e esse é o projeto Tempo de Meditar. Nesse canal eu falo sobre assuntos de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Há um tempo atrás, um pouco antes até da pandemia, eu cheguei a escrever um e-book. Quando eu comecei esse projeto, escrever um guia prático para ajudar as pessoas a começarem a entrar nesse universo do autoconhecimento, da meditação e da espiritualidade. A ideia é que trazer algumas ferramentas, algumas ideias básicas para ajudar as pessoas que precisassem em algum momento de alguma transformação na vida, que precisassem passar por esse processo de autoconhecimento, meditação e espiritualidade para modificarem a sua realidade, para conquistarem os seus sonhos, para começarem a abrir novas portas para as suas vidas. E na época, eu lembro que foi bem no comecinho da pandemia e na época foram baixados mais de 6.000 downloads do e-book e eu recebi uma enxurrada de depoimentos de pessoas que tinham lido o e-book e que tinha sido muito importante na vida delas, que tinha trazido muitos benefícios, que eram momentos que elas estavam precisando, estavam perdidas e não sabiam por onde começar, e começaram a ler o livro, começaram a aplicar aquelas pequenas ideias, aquelas ideias simples, e a vida delas começou a modificar. Aquilo trouxe alguma esperança, algum ar de renovação, algo começou a mudar dentro delas, e porque mudou dentro delas, começou a mudar no mundo. E aquele e-book muito simples, que trouxe tanto benefício para tantas pessoas, ano passado eu repensei um pouco nele e decidi escrever, transformar num livro de verdade, num livro simples, nenhum livro complexo, mas um livrinho, um livreto que pudesse se espalhar mais, que tivesse um pouquinho mais de substância. Eu dei uma complementada naquele livro e transformei num livro, que é esse daqui, ó, o Guia Prático para Iniciar a Sua Jornada de Autoconhecimento, Meditação e Espiritualidade. E como a ideia desse livro não é fazer dinheiro, né? A ideia desse livro é espalhar esse conhecimento, é ajudar as pessoas. Eu decidi tanto é que eu não fiz uma publicidade, uma propaganda de venda, eu decidi fazer uma série de vídeos para ficar no YouTube, que eu vou começar a ler. Cada capítulo, cada episódio vai ser um capítulo de leitura do livro, com comentários, para que quem não quiser comprar o livro, pode assistir, ouvir essa série de vídeos que eu vou fazer e desfrutar do que o livro pretende, né? Que é trazer essa transformação, que é ajudar essas pessoas a começarem uma jornada de autoconhecimento, de meditação, de espiritualidade, eu digo que é despertar uma mágica que todos nós temos dentro de nós, e que essa mágica ela precisa ser despertada, e que esse é o caminho. Então, e quem quiser, óbvio, né? Eu vou colocar o link nas observações, as informações aqui do vídeo, mas quem não quiser comprar não precisa comprar, porque eu vou começar a ler capítulo por capítulo aqui no YouTube ou no Instagram, onde estiver aí disponível. E eu vou ler ele inteiro. Então vamos lá. Quando eu comecei a escrever esse livro, teve uma frase muito importante. Eu li um livro do imperador romano Marco Aurélio, que para mim foi um divisor de águas, assim, porque quando eu comecei o meu projeto de começar a ir atrás, de entender melhor o universo da espiritualidade, eu queria conhecer muito as religiões, entender o que cada filosofia explicava, o que cada filosofia falava. Então eu comecei, em vez de ficar lendo o que as pessoas falavam, eu queria entender da fonte. Então eu comecei a ler livros muito antigos. E um desses livros foi esse livro do imperador Marco Aurélio. E foi um livro que me trouxe muitos insights. E um dos principais insights uma frase muito simples que tem no livro, eu trouxe já logo na primeira página, antes de começar
qualquer coisa aqui do livro. E diz assim: não te esqueças, pois, de te retirares para o pequeno campo do teu eu. Sobretudo, nunca lutes nem te afadigues. Sê antes dono de ti próprio. Encara a vida como homem, como ser humano, como cidadão e como mortal. Entre as verdades em que seria bom que pensasses estão estas duas. Primeira, que as coisas nunca podem atingir a alma, mas apenas ficar inertes fora dela, de modo que o desassossego só pode resultar de fantasias interiores. A segunda é que todos os objetos visíveis mudam num instante e deixam de existir. Pensa nas inúmeras mudanças em que tu próprio tomaste parte. Todo o universo é mudança, e a própria vida não é senão aquilo que tu acreditas que é. Acho que tem tanta informação nessa frase simples aqui, que eu acho importante a gente começar essa leitura desse livro explicando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre isso. Então ele diz assim, ó: não te esqueças, pois, de te retirares para o pequeno campo do teu eu. Ou seja, vez ou outra, você precisa te retirar, você precisa se conectar com você mesmo, se retirar para o pequeno campo do teu eu. Você precisa se conectar com você, você precisa entrar dentro de quem você é de verdade. Não te esqueças, pois, de te retirares para o pequeno campo do teu eu. Sobretudo, nunca lutes nem te afadigues. Nunca fique lutando loucamente, nem também se canse disso tudo, né? Mas antes você precisa ser, em vez de ficar lutando e cansando de tanto lutar contra as coisas, você precisa, antes de tudo, ser dono de você mesmo. Você precisa ser antes dono de ti próprio. Você precisa encarar a vida como homem, não no sentido de homem e mulher, né? Mas no sentido de ser humano, como cidadão e como mortal. Então assim, você tem que se apropriar, você tem que ser dono de você, mas tendo essa consciência de que você é um ser humano, mas que você também é um cidadão, né? No sentido de que você faz parte de uma coletividade de seres humanos, mas também como mortal, que não só faz parte de uma coletividade de seres humanos, mas como você faz parte de uma coletividade de seres vivos. Então você tem que respeitar, você tem que se apropriar de você mesmo, de quem você é, mas não só como homem, mas como cidadão e como mortal. Entre as verdades em que seria bom que pensasses estão essas duas. A primeira, que as coisas nunca podem atingir a alma, mas apenas ficar inertes fora dela. Que a nossa alma, ela é pura e ela é transcendental, ela nunca pode ser atingida. A nossa alma está além desse universo, desse mundo. Então tudo que acontece não pode jamais atingir a alma. Pode ficar aqui, fora, inerte, mas sem atingir a alma. De modo que o desassossego só pode resultar de fantasias interiores. Ou seja, só atinge a alma aquilo que eu fico imaginando, porque na realidade a minha alma nunca é atingida. Nada que acontece no mundo pode atingir a alma senão o que eu deixar, senão o que eu pensar, senão o que os monstros que eu crio na nossa mente, que a gente cria na nossa mente. E que por isso a gente deixa entrar. Então nada pode ficar, então a gente tem que lembrar sempre que nada pode atingir a alma, só aquilo que eu deixar que entre. E segundo é que todos os objetos visíveis mudam num instante e deixam de existir. Então tudo que existe no mundo, absolutamente tudo que existe no mundo, está o tempo inteiro em mudança. Um rio não é o mesmo rio em nenhum segundo. A cada segundo a água é diferente, alguma coisa muda no cenário. Então você tem que lembrar que tudo que é visível, tudo que existe no mundo, muda o tempo inteiro. Tudo muda, a partir do momento que muda, deixa de existir. Pensa você, nas inúmeras vezes em que você mesmo mudou. Quantas vezes a gente muda? Né? A gente muda o tempo inteiro. Todo o universo é mudança. E a própria vida não é senão aquilo que tu acreditas que é. Tudo está em mudança o tempo inteiro.
Então a gente não pode ficar apegado com coisas, com ideias, com problemas, porque tudo está com a forma como a gente pensa, com a forma como os outros pensam, absolutamente tudo muda o tempo inteiro. Nada é como era antes, né? O universo é mudança, a gente está em mudança e o mundo, a vida, a própria vida não é senão aquilo que tu acreditas que é. Então tudo que a gente acredita que é, a gente acaba transformando. Essas mudanças, elas são conduzidas por aquilo que nós acreditamos que é. Tem uma frase assim, que é um trecho do livro que eu acho sensacional. Por isso que eu quis começar com esse trecho. O livro, eu dividi esse livro em 4 partes. A primeira parte é uma introdução, que é até para explicar como é que funcionam os caminhos, quem somos nós. Eu digo que o primeiro capítulo é Somos Diamantes Brutos, para falar um pouquinho por que nós estamos aqui, por que a gente entra nesse processo de autoconhecimento, por que a gente começa a entrar, querer essa transformação, em que momentos são esses. O capítulo 2 eu falo, o título é Somos como Plantas. É para explicar um pouquinho quem nós somos e por que entrar nesse caminho. Aí o capítulo 3 é sobre autoconsciência. Enfim, o livro é dividido em 4 partes. Então a introdução, que são 2 capítulos, Somos Diamantes Brutos e Somos Plantas. A segunda parte é sobre autoconhecimento, que daí eu ensino a fazer um caderno especial, o seu caderno especial. E 4, listar hábitos importantes. Eu ensino como criar hábitos que são importantes para a tua vida. O terceiro item é sobre meditação. Então, o capítulo 5 eu falo sobre meditar. E o 6 eu ensino a meditação, preparar para meditar. A quarta parte do livro é sobre a espiritualidade. Então, primeiro eu vou falar sobre a beleza da transformação interior e depois eu vou falar sobre a sutileza da transformação interior. Esses são os 8 capítulos desse livro, então vão ser 8 episódios que a gente vai estar aqui conversando. Nós vamos começar hoje com o capítulo 1, a introdução e o capítulo 1. Somos diamantes brutos. Somos diamantes brutos. O que te trouxe até aqui? O que te impede de seguir adiante, de ir além? E por onde começa o seu caminho? Todos nós carregamos em nossa bagagem a história das nossas vidas. Todos nós carregamos dezenas de milhares de situações, de eventos, de acontecimentos, de pessoas, de sentimentos, de pensamentos, de acertos, de erros, de fracassos, de sucessos, de sorrisos, de lágrimas, de escolhas, de decisões. Tudo que você viveu, todas as pessoas que passaram no seu caminho, tudo que você comeu, tudo que você fez, absolutamente tudo isso lapidou quem você é hoje. Tudo isso que aconteceu na sua vida, todas as pessoas que passaram por você, todos os caminhos que você percorreu, tudo isso que te trouxe até aqui, até onde você está hoje. Essa pessoa que você é, tudo que você viveu, todas as pessoas que passaram no seu caminho, tudo que você comeu, tudo que você fez, absolutamente tudo isso lapidou quem você é hoje. Tudo isso que aconteceu na sua vida, todas as pessoas que passaram por você, todos os caminhos que você percorreu, tudo isso te trouxe até aqui, até onde você está hoje. Essa pessoa que você é, essas coisas que você tem na sua bagagem, esse lugar em que você está, são o resultado da história da sua vida até hoje. Mas e daí? Qual é a história que você vai contar daqui para frente? Terão novas conquistas? Permanecerá envolvida ou envolvido nos mesmos problemas passados de sempre? Vai só se contentar com o que você tem hoje? Ou você vai ir além? Você vai em busca de ser mais ou de ser melhor, de conhecer novas versões suas, versões melhores da sua personalidade? Desbravará novos limites? Conhecerá novas pessoas? Quebrará velhas correntes? Ou se libertará de velhas amarras? É engraçado como muitas pessoas acreditam que se resolverem alguns problemas que carregam no passado, tudo vai ficar bem para sempre.
e passam uma vida inteira em busca dessa específica resposta. O que elas não percebem é que esses problemas passados são como louça suja colocada na pia da cozinha. Sempre tem alguma louça suja para lavar. Por isso, se você focar em eliminar os problemas do passado, que vira e mexe e reaparecem na sua vida, morrerá sem obter sucesso em completar essa tarefa. Porque quanto mais você tenta resolver essas questões do passado, mais presentes elas ficam na sua vida, mais fortes se tornam os sentimentos que elas despertam dentro de você. Assim, eles nunca vão ser eliminados. Pelo contrário, serão cada vez mais presentes na sua vida porque sempre terão problemas para serem eliminados. Então, da mesma forma que você não passa uma vida inteira procurando resolver o problema das louças que sempre aparecem na pia, da mesma forma que você não gasta energia e tempo procurando alguma fórmula que resolva isso para sempre, você também não deve desperdiçar a sua vida buscando resolver todos os problemas do passado na esperança de um dia finalmente encontrar a paz e a plenitude. Quando você não coloca tanto holofote sobre essas questões, elas simplesmente vão incomodando menos, machucando menos, atrapalhando menos. Então, se a sua situação não é ficar parada, estagnada, presa na sua história de hoje, se a sua intenção não é manter as mesmas coisas na sua bagagem, se a sua intenção não é permanecer no mesmo ciclo em que você está hoje, se a sua intenção é seguir adiante, é ir além, se a sua intenção é contar uma história diferente da sua vida daqui para frente, se a sua intenção é tudo isso, então você precisa aprender a focar, a mudar, a focar a sua mente em mudar a forma como você lida com as adversidades, com os problemas que aparecem no seu caminho. E para isso, é preciso mudar a forma como você toma as decisões da sua vida. E é aqui que o seu trajeto deve começar. Porque todos nós temos um caminho a percorrer em nossas vidas. E esse caminho, ele é traçado de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as decisões que nós tomamos. A questão é saber como é possível começar a avaliar melhor as suas escolhas. E essa resposta possui 3 etapas. Primeiro, você precisa aprimorar o seu conhecimento sobre as suas habilidades, sobre as suas capacidades e qualidades. Segundo, depois de saber bem quais são as suas habilidades, capacidades e qualidades, depois de compreender melhor o seu DNA, você precisa aprender a utilizar tudo isso e a utilizar tudo isso com a intenção adequada. Terceiro, depois que você aprendeu a sintonizar as intenções das suas ações, você precisa aplicar as suas habilidades, as suas capacidades, as suas qualidades. Você precisa expressar quem você verdadeiramente é para o mundo. Você precisa aprender a deixar a sua marca, a contribuir para a construção do mundo, para a evolução de todos. E é assim que você vai impactar no mundo. Porque todos nós estamos aqui para contribuir de alguma forma, para contribuir da sua maneira. Por isso, todas as escolhas que você faz devem sempre ter esse pano de fundo. Toda escolha que você faz deve estar em alinhamento com as suas habilidades, capacidades e qualidades. Deve sempre ser motivada pela intenção adequada e sempre, sempre deve expressar para o mundo quem você verdadeiramente é. Porque quando as nossas decisões estão voltadas para aprimorar uma qualidade que nós possuímos, quando estão sintonizadas com os valores adequados, quando nos levam a expressar as nossas qualidades para melhorar algo no mundo, nós realizamos o propósito da nossa vida. Porque quando esse é o pano de fundo das nossas decisões, nós vamos ao encontro de uma versão melhor de nós mesmos. As decisões que levam essas 3 etapas em consideração nos conduzem para uma poderosa transformação interior. E esse é o grande propósito da nossa vida. Nos transformarmos sempre em uma versão melhor de nós mesmos. O grande propósito da sua vida é lapidar
o diamante bruto que você é. Então, nesse primeiro capítulo, eu percebi assim em conversa com algumas amigas, em conversa com as pessoas com quem eu convivi durante todo esse processo, porque eu fui questionando, eu queria entender como é que funcionava, né? Eu percebi que muitas pessoas, as pessoas elas estão sempre buscando uma solução mágica para os grandes problemas da vida, né? Aquele problema que tem com a mãe, aquele problema que tem com o pai, aquele grande problema que tem, aquele trauma, enfim, procuram uma solução milagrosa que vai resolver para sempre. Procuram remédios que vão mudar a vida para sempre, procuram terapias que acham que vão mudar a vida para sempre. E daí, como cada terapia, ou cada remédio, ou cada coisa não transforma completamente, porque vira e mexe o problema volta, essas pessoas estão sempre procurando novas soluções. Um dia procura uma solução, aí durante um tempo fica satisfeito, mas depois volta o problema, aí acha que não deu certo, daí procura outra solução. E para mim, eu nunca tinha entendido isso direito, né? Eu comecei a perceber isso, que as pessoas procuram essas soluções milagrosas que vai resolver para sempre. Só que tudo isso que a gente carrega na nossa vida, tudo isso que a gente a gente é uma mala, né? A gente carrega uma mochila gigante na nossa vida. Essa mochila é tudo que a gente fez, tudo que fizeram com a gente, tudo isso faz parte de quem você é. Não tem como mudar. Não tem como mudar o teu passado, não tem como mudar as coisas que as pessoas fizeram para você no passado. Essas coisas magoaram e vão continuar magoando porque elas fazem parte de ti, fazem parte de quem você é. Elas construíram essa pessoa que você é. Então não adianta você querer eliminar esse sofrimento para sempre. Porque esses sofrimentos, eles são, como eu digo, como a analogia que eu gosto de usar, como pia, né? Sempre tem uma louça suja, não tem como resolver o problema da louça suja, nunca mais vai ter a louça suja, né? Você pode até buscar novas formas de lavar a louça, comprar uma máquina de lavar louça, contratar uma diarista que vai lavar a louça todo dia para você. Mas fato é que as louças sujas vão ter todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. A hora que você fizer a refeição, vai ter uma louça suja. Você pode até mudar a forma como você lava, mas a louça suja vai estar lá na pia. Então não adianta você querer ficar procurando remédios para solucionar um problema, que nunca vai ser solucionado, né? Não desse jeito, pelo menos, né? Nunca vai ser eliminado, né? Porque faz parte de você. Tudo isso, até esses paradigmas que a gente constrói, fazem parte da gente, construíram quem você é até hoje. Então para começar todo esse processo de transformação, você tem que mudar essa ideia de que você tem que achar uma solução para resolver isso para sempre, que a partir dali você vai ser feliz. Não, para aprender a lavar essa louça todo dia, para aprender a lidar com isso, ou para usar isso, tudo isso que você é, de uma forma mais inteligente, para te fortalecer, para te levar além, superar isso, entendeu? Você não precisa eliminar esses problemas, você precisa superar eles, você precisa continuar expressando, ser quem você é, independentemente disso, apesar disso tudo. E é isso é aqui que começa a tua trajetória. Você começa a ter que aprender como lidar com isso daí, com esses... e daí até cada remédio, né? Remédio que eu digo assim, cada terapia ou remédio que você vai procurar, você vai procurar com outra visão. Não vai ser uma visão de não quero mais sentir isso. Você sabe que esse sentimento ele está lá, ele faz parte de você. Não tem como eliminar isso de dentro de você. E a partir daí, começar a pensar a sua vida diferente. A não focar... como eu coloco aqui, quando você não coloca tanto holofote sobre essas questões, elas simplesmente vão incomodando menos, machucando menos, atrapalhando menos. Então você para de se preocupar, de viver a sua vida tentando resolver esses problemas, porque cada vez você coloca muito holofote nisso, muito holofote na louça. Então deixa isso um pouquinho de lado e não dê tanta atenção. Ok, eu sou assim, beleza, eu tenho esse problema, beleza, aconteceram todas essas coisas comigo, tá bom, beleza, tudo isso é o que eu carrego na minha mochila, ok.
A partir de agora, o que eu vou fazer com essa mochila? A partir de agora, o que eu quero ser? A partir de agora, para onde eu vou? E vou levar essa mochila, né? Então, quando você começa a tomar essa decisão de querer mudar a sua vida, de querer ser diferente, ter uma resposta diferente, você tem que começar a pensar nisso, parar de procurar a solução para o problema. E daí o que eu coloco é que aqui, quando você começa esse trajeto, você vai ter que aprender a tomar decisões melhores na sua vida, porque já que a decisão não é mais sobre a louça, mas sim sobre o resto da vida e não sobre o problema que está lá, você tem que aprender a tomar decisões mais assertivas para você. E como é que você vai saber, como é que você vai medir como tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas? E eu trago aqui 3 etapas, 3 requisitos para você começar a avaliar se as suas decisões são boas para você. Porque uma decisão ela pode ser boa para mim, mas não ser boa para você. Pode ser boa para fulano, mas não ser boa para mim. Então, como é que você vai saber se as suas decisões estão sendo boas para você? E aqui eu dou 3 itens, 3 requisitos, né? Que as suas decisões, você precisa aprimorar o seu conhecimento sobre as suas habilidades, capacidades e qualidades. Você precisa começar a se conhecer melhor. Você precisa começar a entender melhor quais são as suas habilidades, o que você é capaz, e não capaz no sentido de ser incompetente ou competente, não. Capaz no sentido de tem coisas que eu, Dayana, não tenho capacidade física ou que eu não tenho capacidade intelectual de fazer. Eu não tenho capacidade, por exemplo, eu não sou uma boa atleta assim de esporte de grupo, tipo jogar vôlei, basquete até era um pouquinho boa, mas eu não sou muito boa de esporte, porque não é uma capacidade que eu tenho, não é algo que é natural para mim, que é fácil de fazer. Eu tenho outras capacidades, eu tenho outras competências que eu tenho mais facilidade para aprender. Eu sempre tive uma veia um pouco mais artística, então eu tenho facilidade de aprender música, eu tenho facilidade em desenhar, eu não tenho conhecimento, não estudei nada disso, mas eu tenho uma facilidade. Então são capacidades, são habilidades que eu tenho, são qualidades também que eu preciso ver que eu tenho, né? Não adianta você... tem qualidades que tem pessoas que são mais pacientes, que fazem as coisas mais devagar. Então elas têm essa qualidade e tem várias atividades, várias coisas que se encaixam com esse perfil. Tem pessoas que não são assim, que são mais agilizadas, que são mais rápidas, que são mais versáteis, que são mais... essas pessoas não conseguem lidar com o tipo de trabalho que exige um pouco mais de paciência, um pouquinho mais de tranquilidade, de tempo, né? Então, assim, você tem que primeiro saber quais são as habilidades, suas capacidades, suas qualidades. Segundo, você precisa, depois de saber bem quais são as suas habilidades, capacidades e qualidades, depois de compreender melhor o seu DNA, você precisa aprender a utilizar tudo isso. E a utilizar tudo isso com a intenção adequada. Ou seja, se você já desenvolveu esse autoconhecimento de ver o que você é bom, o que você tem mais afinidade, o que é mais fácil para você, quais são as suas... depois que você se conhece melhor, como que é o teu jeito e o que se encaixa melhor com esse teu jeito, você precisa aprender a usar essas qualidades, a usar essas capacidades, a usar tudo isso que está no teu DNA com a intenção adequada. No sentido de que você não pode usar para fazer o mal para as pessoas, você tem que ter uma intenção adequada, né? Uma intenção de querer melhorar a sua vida, de querer ser melhor, de querer evoluir, de querer aprimorar essa qualidade, de querer fazer com que isso evolua dentro de você, com que você seja cada vez melhor e com que isso te traga benefícios também, né? A intenção adequada também pode ser de que isso te renda frutos, frutos pode ser dinheiro, sim, frutos pode ser bem-estar, frutos pode ser, enfim, né? Que te traga benefícios, que te traga de todas as origens, né? Benefícios financeiros, benefícios de harmonia familiar, pessoal. E terceiro, depois que você aprendeu a sintonizar as intenções das suas ações,
você precisa aplicar as suas habilidades. Você precisa expressar quem você verdadeiramente é para o mundo. Então você precisa começar a expressar para o mundo essas qualidades que você tem. Você precisa colocar em prática tudo isso. Você precisa começar a expor para as pessoas precisam ver quem você realmente é. Quando você começa a permitir que as suas qualidades se manifestem nas suas ações, quando você começa a colocar quem você é para fora, você começa devagarzinho a impactar no mundo, as pessoas ao seu redor começam a te perceber melhor, diferente, as pessoas começam a serem impactadas por você de uma forma ou outra, e você começa a mudar tudo que está em volta de você começa devagarzinho a mudar. No começo até é um processo um pouco doloroso, porque você está mudando o cenário, né? Você está mudando o contexto das coisas. Isso choca tantas pessoas quanto você, porque mudou. Então fica tudo meio que caótico, né? O que está acontecendo? Não era assim. Então todo mundo acha estranho, mas aos poucos você vai impactando, as pessoas vão te conhecendo e você vai aprimorando as suas habilidades e qualidades. Isso vai impactando no mundo. Então você precisa colocar em ação quem você verdadeiramente é. Por isso todas as escolhas que você faz devem sempre ter esse pano de fundo. Toda escolha que você faz deve estar em alinhamento com as suas habilidades, capacidades e qualidades. Devem sempre ser motivada pela intenção adequada e sempre, sempre deve expressar para o mundo quem você verdadeiramente é. Porque o grande propósito na sua vida é lapidar o diamante bruto que você é. E daí, eu trago sempre no final de cada capítulo uma ou duas lições. As lições são tipo, o que você tirou de importante nesse capítulo e como é que você pode começar a implementar ele na sua vida, para tirar do filosófico, para tirar do textual e aplicar na sua vida. Daí desse capítulo 1, a gente tem duas lições. A lição número 1, não perca tempo pensando e remoendo os problemas do passado. E para você que está assistindo, anota e coloca em algum lugar no teu caderno, na tua agenda, coloca no papelzinho grudado no espelho do banheiro. Então a lição número 1 é não perca tempo pensando e remoendo problemas do passado. Há grandes chances de que esses problemas sejam enormes apenas na sua mente. Há chances ainda de que eles só existam em virtude da forma como você enxerga o mundo. Como você enxerga o mundo, as coisas e as pessoas. Há chances de que esses problemas apenas se agigantam em função dos paradigmas que você criou na sua vida. Então, mude a sua percepção e, inevitavelmente, esses problemas mudarão aos seus olhos. Ainda há chances de que esses problemas nunca deixarão de existir, porque não podemos mudar o passado e nem a forma como as pessoas enxergam tudo o que fizeram e tudo o que aconteceu no passado. Então, mude algo em você que possa melhorar a sua situação, porque as dificuldades sempre apontam para algo em nós que precisa ser melhorado. Saiba disso e siga em frente. Tenha isso em mente. Pare de perder tempo tentando resolver problemas do passado e direcione os seus esforços para a construção do seu futuro. E a lição número 2. Direcione a sua energia e o seu tempo para mudar a forma como você toma as suas decisões. Isso é o que realmente precisa ser trabalhado em cada um de nós, pois as suas decisões de hoje é que irão pavimentar a estrada que você irá percorrer no seu futuro. Se você comer muita pizza hoje, vai estar menos saudável amanhã. As suas escolhas devem sempre estar alinhadas com as suas habilidades, capacidades e qualidades. Devem sempre ter a intenção adequada e devem sempre permitir que você expresse para o mundo quem você verdadeiramente é. Então esse é o capítulo 1. Esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente está lendo o Guia Prático para iniciar a sua jornada de autoconhecimento, meditação e espiritualidade. E eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Até o próximo capítulo, até o próximo vídeo. Boa noite.